O Alexandre de Moraes, meus queridos, ele rejeitou um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do professor aposentado Jaime Junques, de 69 anos, condenado a 14 anos de prisão por participação na manifestação do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes, meus queridos, ele rejeitou um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do professor aposentado Jaime Junques, de 69 anos, condenado a 14 anos de prisão por participação na manifestação do 8 de janeiro. A defesa fez o requerimento de soltura devido a um câncer de próstata em estágio avançado. Além disso, o homem tem outras comorbidades, entre elas uma de natureza cardiológica. Apesar do quadro clínico considerado grave, Moraes seguiu o entendimento do PGR, que se manifestou pela não concessão da prisão domiciliar. Bom, quem matou um, mata dois. Não estou dizendo que o Alexandre Moraes foi lá e matou o Clezão, papai. Ele assumiu o risco da morte. Então, assim, já morreu um, o que é morrer dois? Sabe o que me estranha mais, Ana Paula? Já que você quer começar, é o fato de ontem, no julgamento de ontem, esses 5 ministros da primeira turma, o suspeito Alexandre de Moraes é suspeito porque é suspeito. O Dino é suspeito porque é suspeito. Não adianta, o STF, o plenário falou que não. O plenário falou que não porque o plenário não vale nada. À exceção do ministro André Mendonça, o plenário não vale nada. Provo que falo, não vale nada porque eles estão contrariando a lei, e juiz que contraria a lei não vale nada, porque para mim contrariar a lei é valer nada. E todo cidadão tem o direito de criticar funcionários públicos por seus atos públicos. Portanto, não valem nada. Não valem nada. E na cabeça do Alexandre de Moraes, morreu um Clezão, morreu outro. E o que eu dizia, na sessão de ontem, Ana Paula, todo mundo falava, o Dino falou, né? Disseram que o 8 de janeiro não matou ninguém, mas o dia 1º de abril de 64 também não matou ninguém. As ditaduras matam ao longo do tempo. Argumento repetido pelo Bento Carneiro, também conhecido como Carmen Lúcia. Argumento repetido pelo Alexandre de Moraes, pelo Zanin, as ditaduras matam. Bom, se o golpe de Estado não matou ninguém e a reação judicial ao golpe de Estado já matou o Clezão, então você tem a noção aí do que é ditadura, já que ditadura mata. E muito me espantou o Dino falando, ditaduras matam. Ele que foi 2 vezes governador do estado do Maranhão, pegou um estado pobre, deixou mais pobre ainda, com maior índice de mortalidade infantil, uma criminalidade nas alturas e um índice de desenvolvimento humano miserável. Acho que ele matou muito mais. Indiretamente, ele assumiu essas mortes. Ana Paula. Essa decisão de negar, né, essa prisão domiciliar ao Jaime é mais do mesmo. Né? Nós vamos ver esse tipo de decisão do Alexandre de Moraes algumas outras vezes, reiteradas vezes, negando e criando essa situação de constrangimento para a população como um todo, para calar a voz das pessoas mesmo. Como foi aí o trecho que o Pavinato leu do Mussolini, né? De parar o grito aqui na garganta. Eu queria lembrar que nesses 2 dias históricos que nós vivemos essa semana, com o início do julgamento da admissibilidade da denúncia, né, que foi aceita. Eu diria que foi um dia tão histórico quanto o dia da votação das leis de Nuremberg. Sim. Nesse dia, ele mencionou, né, ele é tão irônico, tão desprovido de qualquer tipo de empatia, o ministro Alexandre de Moraes, de quem eu estou falando, ele disse que nós não prendemos velhinhas com bíblias, só foram 43
pessoas acima de 60 anos. Então, para ele é pouco, 43 idosos, né, nessa situação. Vou apresentar um gráfico. 44 com o Sebastião, o desembargador, né, que também teve voz de prisão. Para que ele apresentou o gráfico? Ele não estava julgando a admissibilidade da denúncia? Quem tinha que apresentar isso não era a PGR? É verdade, ele é mais que juiz, ele é está acusador mostrando também. que ele faz o que ele quer e nada acontece. Para mim é uma exposição mesmo do seu poder, né? Tanto por vaidade como para reforçar, né? Intimidar seus opositores. Não façam nada porque eu vou para cima. E como o professor Suano disse, se não houver uma força que pare esta criatura, ele vai continuar. Então, é mais uma vez lamentável, mas nós vamos ver isso em vários momentos, e eu acho que, na minha avaliação, infelizmente, é necessário que que isso tudo seja escancarado. Nós estamos indo para o fundo do poço, acredito que não chegamos até o fundo do poço ainda, infelizmente, e está sendo escancarado na frente de toda a população brasileira, graças às redes sociais, que outras ditaduras conseguiram controlar completamente a informação, e nós temos, pelo menos, esta possibilidade de mostrar isso para a população brasileira, mas está sendo escancarado para a população brasileira o que são os círculos de poder de Brasília. Nós estamos vendo essa podridão. Nós estamos precisando conhecer essa podridão em que nós temos um poder fazendo tudo que alguns ministros do STF estão fazendo, mas com a conivência dos demais, e um Senado que não está fazendo nada porque não está ali para defender o povo brasileiro, mas os seus próprios interesses. Isso tudo está sendo escancarado na cara da população brasileira, e acredito que seja, infelizmente, necessário que a gente esteja passando por isso tudo, para a gente entender tudo, e acredito que a gente não chegou, infelizmente, no fundo desse poço ainda. Olha, e vamos precisar de muita força e fé mesmo para passar por isso. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar isso porque isso é lícito, tá? Porque isso pode ser falado, né? A gente já viu ministro do STF dizendo isso e está tudo ok. Eu fico me imaginando, se um dia acontece alguma coisa muito louca, eu me torno ministro e tenho que julgar o Alexandre de Moraes. Eu me declaro suspeito, porque para mim, o Alexandre de Moraes é o demônio. Se existe uma encarnação de Satanás, é o Alexandre de Moraes, que tem que ser tratado como o demônio que é. Então, se um dia eu fosse ministro e tivesse que julgá-lo, eu falei, não, eu sou suspeito, porque eu acho que ele é a encarnação do mal, ele é demoníaco, se não for o próprio demônio. Ele é a coisa mais nefasta que existe no Brasil. E por que falo isso com tranquilidade? Porque o Flávio Dino falou isso do Bolsonaro, então é ok falar isso de outra pessoa. Agora, se o Flávio Dino acha isso mesmo do Bolsonaro, eu não sei. Mas eu asseguro a vocês, eu acho isso e mais um pouco do Alexandre. Só não digo esse mais um pouco porque palavras me faltam. Olha, nesse jogo de xadrez que tem sido apresentado aí durante esses últimos anos, onde a oposição virou poder, nós estamos vendo esse movimento para inibir e coibir a população, né? Então, isso pode ser um tiro que vai sair pela culatra, porque o sentimento de revolta que está sendo colocado na população pode fortalecer ainda mais agora a direita do Brasil, onde logo mais teremos novas eleições. Então isso é um movimento que, para tempos como hoje, não servem mais para um Brasil, um tamanho de um país que nós temos hoje, não serve mais. Pode servir para pequenas ilhas, pequenos países como Venezuela, mas para o Brasil, com 220 milhões de pessoas vivendo aqui, um país que tem a importância global como o Brasil tem, com exposição global, isso não serve e pode ainda prejudicar o governo atual ainda mais. E vou falar uma coisa para o senhor e para a senhora. Todo ditador que se cercou de muros de corpos acabou
apodrecido pelos próprios corpos que acumulou. E você sabe, Marcelo, que os crimes se avolumam dos juízes. Eu estava lendo a lei da anistia e ela anistiou de setembro de 61 a agosto de 79, ou seja, pegou um período enorme e falou, está todo mundo anistiado dos dois lados. Eu até queria propor ao nosso chamado Centrão que ele faça uma anistia para todo mundo de uma vez, então, porque se a ideia da nossa direita, o nosso Centrão, é sempre a saída negociada, são sempre as negociações políticas perde em face da direita, queria propor nesse sentido, faz uma anistia para os presos do 8 de janeiro, para os crimes, prevaricação e omissão cometidas tanto pelos juízes do Supremo quanto pelos senadores, por omissão ou prevaricação, como prefiram, e a anistia a todo mundo. Quem sabe assim, uma solução que não deixe vocês tão mal na fita, tão mal no cenário com os julgadores, com o Supremo, e vocês também livram a barra de vocês e resolve a situação do 8 de janeiro. Claro que é uma situação ruim, mas da forma que a direita vem atuando politicamente, com tantos apoios questionáveis, tantas decisões questionáveis, passeatas com temas específicos, que não há uma livre manifestação, enfim, talvez seria uma saída negociada, e quem sabe assim até o Supremo daria um freio, né, professor? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para Encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.